Como qualquer outra sociedade antiga, os eslavos viviam um mundo cercado de crenças e simbolismo. O real e o imaginário não tinha barreiras que os separavam. Ao ouvir os trovões, sabiam que era Perun falando com eles. Tinham de andar com muito cuidado pelas montanhas, pois estavam no reino das Vili, as ninfas da floresta. Já os moinhos de água era lugar de encontro de lobisomens. Quando falamos de mitologia eslava, estamos entrando em um território obscuro. Os eslavos antigos não deixaram muitos traços sobre sua cultura e suas crenças. Temos acesso a poucas informações sobre sua mitologia e quase nenhum objeto ou escritura que falam sobre suas lendas e deuses, como ruínas de antigos templos foi encontrado. Muito do que sabemos sobre a mitologia eslava vem de historiadores cristãos que escreviam seus relatos em uma época em que a religião antiga eslava estava em declínio. Entretanto, ao longo dos anos, várias descobertas foram feitas e assim surgiram lendas, deuses e criaturas que há muito tempo estavam esquecidos. De acordo com os antigos, as lendas eslavas eram cíclicas, ou seja, se repetiam todos os anos em uma série de comemorações que seguiam as mudanças da natureza e das estações. A árvore do mundo, segundo a mitologia eslava, representava 3 universos. Os galhos e as folhas representavam o céu, o reino dos seres celestiais. O tronco representava o reino dos mortais, e as raízes representavam o mundo dos mortos. De acordo com os registros históricos, uma grande variedade de deuses era adorada pelos eslavos, em uma enorme área geográfica que vão das margens do Mar Báltico às margens do Mar Negro. Fontes históricas também mostram que cada tribo eslava adorava seus próprios deuses e, de certa forma, provavelmente tinha seu próprio panteão. Os eslavos tinham um modo de vida parecido com os nórdicos e celtas. Se organizam em tribos com um líder ou um lorde que governava pequenos e médios pedaços de terras. Frequentemente as tribos entravam em guerras, e assim como os nórdicos, os eslavos eram grandes guerreiros nos campos de batalha, sendo descritos como altos e ruivos, portando armaduras pesadas. Perun, para muitas tribos eslavas, é considerado o deus supremo, e o seu nome é o mais comum em todos os registros. Os nomes dos deuses considerados malignos e dos demônios nunca eram pronunciados, segundo a crença. Se caso fossem pronunciados, poderiam invocá-los ou atraí-los. Devido a isso, muitos nomes foram esquecidos ao passar dos séculos. Vladimir, um dos primeiros imperadores da Rússia, se converteu ao cristianismo em 987 d.C. e posteriormente estabeleceu a religião como oficial no país. Apesar da erradicação superficial da crença pagã, o culto aos deuses e aos espíritos ancestrais permaneceram na sociedade. Alguns deuses foram mesclados como santos, e dessa forma, alguns feriados pagãos continuaram sendo realizados, entretanto, eram chamados por novos nomes. Mesmo que até hoje o panteão eslavo ainda esteja cercado de mistérios, alguns deuses se destacam em meio à obscuridade devido ao grande número de menções e adorações a eles. Hod, o criador do universo, segundo a mitologia eslava, é o deus primordial que criou tudo o que existe. De acordo com o mito, após a criação, ele desapareceu do mundo e parou de interferir no universo. Entretanto, ainda estava presente e afetava a todos. Hod é o fundamento de tudo. Tudo que é visível e invisível representava Hod. Além disso, ele era o patrono das colheitas, do nascimento e da família. A natureza estava em Hod. O povo era Hod. Ele era o protetor dos laços de sangue e das relações entre as tribos eslavas. Lada é a deusa eslava do amor e da beleza. Ela é descrita como uma mulher de longos cabelos dourados, nos quais às vezes é colocada uma coroa de trigo, que simboliza sua função de deusa da fertilidade, e de acordo com o mito da criação, ela foi responsável por criar a humanidade. Svarog é o deus do fogo, e alguns mitos sugerem que além dessa função, ele também era um ferreiro, semelhante a Hefesto da mitologia grega. Os eslavos do sul, onde hoje é a Eslovênia, o adoravam também como deus do sol e da luz. Perun é o deus supremo da mitologia eslava. Além disso, pode-se dizer que ele é uma mistura de Zeus da mitologia grega com Thor da mitologia nórdica. Ele controla as tempestades, os trovões e os relâmpagos. Os eslavos o temiam por conta do seu imenso poder. Ele também é filho mais novo de Svarog e Lada. Governando o submundo eslavo e a terra dos mortos estava Cronobog.
Muitos sacrifícios eram feitos em seu nome, para que de alguma forma pudessem agradá-lo e garantir assim uma boa vida após a morte junto dele. Todos os tipos de rituais na glória de Cronobog estão registrados na história, a maioria deles envolvendo mulheres. As cerimônias aconteciam à noite sob a luz de tochas ou grandes fogueiras. As mulheres dançavam até entrarem em transe, segurando cobras como oferendas a ele. Nas tradições eslavas, Veles é conhecido como o Senhor da Floresta e do Gado, e também o Senhor de todos os lobos. Além disso, em algumas lendas, ele também é descrito como um ser maligno. Ele é o inimigo jurado de Perun, e a batalha entre os dois se repete por todos os anos. Segundo as lendas, ele costuma ser derrotado e morto por Perun, porém, ele sempre ressurge para enfrentá-lo novamente. Gerovit é o deus da guerra, também associado à fertilidade e à agricultura. Em alguns escritos antigos, ele é comparado ao deus grego Ares. O seu símbolo era um escudo dourado, e depois que os eslavos se converteram ao cristianismo, o papel de Gerovit foi assumido por São Jorge, o santo guerreiro que luta contra um dragão. O mito de criação eslavo conta que Rod, o deus primordial, nasceu sozinho e era tudo o que havia até então. Não havia nada além de escuridão, e Rod era apenas um pequeno embrião preso dentro de um ovo de ouro. Antes de sair do ovo e criar todas as coisas que existem, ele criou Lada, a grande deusa, e graças a ela, Rod conseguiu quebrar o ovo. Ele então cortou o cordão umbilical e separou as águas celestes das águas do oceano, colocando a terra entre elas. Após isso, Rod começou a criar os deuses. Inicialmente, criou uma mãe terra, que entrou no oceano. Feito sua criação divina, Rod formou então os corpos celestes, toda a natureza e os fenômenos naturais, como a chuva e as tempestades. O sol foi feito de suas bochechas e de sua testa, a noite escura de seus pensamentos, o vento, a água e a neve de seu hálito, os trovões e os raios em sua voz. Em seguida, Rod pediu a seus 3 filhos que reinassem os reinos que havia criado. O mais velho era Svarog, o ferreiro mais poderoso de todos, inteligente e habilidoso. Depois dele, a mais velha era Lada, que ficou responsável de governar a terra, e Perun, o mais novo, assumiu o reino do céu. Um dia, Lada pediu a Mokosh, a deusa que personificava a fertilidade e a colheita, que a partir do barro criassem os seres que povoariam a terra. Dessa forma, Lada criou todos os seres vivos. Svarog deu alma a essas novas criaturas e Rod, com um beijo, deu a mente e a consciência. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixem aí nos comentários e até a próxima.